Salve galera, tudo bem? Vamos falar um pouco agora sobre velocidade relativa. Tá? Primeira coisa, antes de você entrar nessa aula, os conceitos anteriores são muito importantes. Você tem que ter estudado todos eles para que essa matéria exatamente seja uma sequência de estudos. Se você, lógico, não estudou os anteriores, chegar nessa matéria e começar a estudar ela, algumas coisas você vai perceber que vão ficar meio enroscadas. Então você vai ficar meio escorregando, patinando, e aí você vai falar para mim, essa matéria é muito difícil. Não, a matéria não é tão difícil. O problema é o seguinte, não adianta você chegar primeiro nessa matéria sem ter estudado cinemática. Então o cara que não estudou cinemática, movimento uniforme, uniformemente variado, já chega aqui sem ter total conhecimento do que está acontecendo. Aí você entra no conceito de aproximação, afastamento, explica da maneira escalar, que é o que a gente estudou na cinemática, e aí você fala, não é tão difícil de entender, tudo bem. Só que essa matéria aqui, apesar de a gente colocar um certo ponto escalar para que você entenda, para ficar mais simples a explicação, até mesmo por causa da forma de se utilizar inicialmente, ela é uma matéria vetorial. Então você tem que entender o conceito também de vetores. Por isso, se você notar em qualquer material que você pegue, geralmente ele começa com fundamentos da cinemática, velocidade média, e dentro da velocidade média se discute tipos de movimento, gráficos, se discute a questão da ponto de encontro, equação horária, aí caímos no MOVE, estuda todas as equações do MOVE, Povoateu, sorvetão, certo? Torricelli, falamos sobre possibilidades, gráficos, movimento acelerado, retardado, e entramos nas funções novamente de ponto de encontro, ultrapassagem, que já tinham sido discutidas no movimento uniforme, só que, lógico, com viés de uniformemente variado, então, ou seja, com outro ponto de vista. Depois disso, você entra em vetores, para você entender como funciona a questão principalmente da soma vetorial. Para ser mais exato, para você entender como funciona uma regra que você aprende inicialmente na matemática, depois você aprende com outro ponto de vista dentro da física, que é a lei dos cossenos, para você entender como se aplica o ângulo, quais são as funções, enfim. Depois que você estudou vetores, aí você cai nessa matéria. Então, se você ainda não estudou vetores, por favor, volta na aula de vetores, dá uma olhada, estuda, faz alguns exercícios, treina, aprende vetor. Porque quando nós falarmos as regras, principalmente a lei dos cossenos, e você vai ver que ela está lá no cantinho da lousa, ó, porque exatamente é um ponto de vista muito importante. Você vai entender melhor essa matéria, você vai conseguir aplicar da maneira que você se sentir mais à vontade. A partir do momento que você entende tudo o que está acontecendo, escolher a forma de resolver é uma coisa muito peculiar. A pessoa pode escolher porque ela já entende. Agora, o cara que não entende, ele vai ter que pegar os casos prontos, rezar para que caia igual e aplicar novamente. De qualquer maneira, eu vou colocar para você aqui pelo menos umas 3 lousas aqui, 3 ou 4 lousas, para você entender por vários pontos de vista e para você escolher qual você prefere resolver. Top? Bora lá então. Primeira situação, nós temos aqui o famoso movimento entre dois móveis, podem ser 2 carrinhos. Aqui eu coloquei 2 esferas, a esfera A e a esfera B, com as velocidades VA e VB. Tá? Alguns talvez já notem também que eu não botei a flechinha em cima para indicar vetor velocidade. Isso eu vou deixar para o final. Primeiro eu vou te exemplificar alguns valores para a gente entender como funciona, aplicar o conceito escalar e depois no final eu tiro os valores e mostro para você como que seria a relação vetorial disso, porque se você resolver aplicar, fica totalmente à vontade. Mas fica a dica, algumas funções talvez sejam mais interessantes na forma escalar, tá? São mais rápidas, mais diretas, e seria basicamente o que você estuda naquele conceito de casos especiais. Só que você tem que entender o que significa cada vetor para você não fazer besteira. Top? Então vamos lá. Galera, primeiro caso então. Nós temos aqui um corpo A atrás do corpo B. Vamos dizer que a velocidade do corpo A seja em módulo um valor maior do que a velocidade do corpo B. Certo? Tá aqui bonitinha. Se o A é mais rápido que o B, nós já entendemos de cara que o A vai se aproximar do B. Então nós temos aqui uma aproximação. Tá aqui, aproximação. Logo depois de um certo momento, nós vamos entender que não houve choque, porque não é nosso interesse agora estudar choque, colisões, isso vai vir depois. Tá? Então primeiro a gente vai pensar que ele simplesmente ultrapassou. E como exatamente o A ele está mais rápido que o B, automaticamente você começa a ter um afastamento. Então depois de se aproximar, você vai ter um afastamento entre o A e o B. Maravilha, top. Então a primeira coisa que a gente começa a pensar, se a velocidade do A fosse igual à do B, não teria nem aproximação nem afastamento.
Tá? Se o B está a 80 km por hora e o A também está a 80 km por hora, logo eles vão estar sempre à mesma distância, porque eles estão na mesma direção, mesmo sentido e com a mesma intensidade de velocidade, mesma rapidez. Então eles estão sempre juntos. Não aproxima, não afasta. Para o A que está atrás se aproximar, ele tem que estar um pouquinho mais rápido, uma velocidade superior à do B. Então, se esse cara está a 80, está a 80, não aproxima. Se ele ficar a 81, então os primeiros 80 foi só para igualar. O 1 a mais é o que ele começa a se aproximar. Logo, ele tem uma velocidade de aproximação de 1 km por hora. Se esse aqui era 81 e esse é 80, eu posso falar então que a velocidade relativa de aproximação entre o A e o B é de 1 km por hora, ou seja, A menos B. Então 81 menos 80, 1 km por hora é a velocidade que eles se aproximam. Quando o A ultrapassar e tiver 81, ele continua 1 km por hora mais rápido do que o A, do que o B, perdão. Tá? Então ele começa a se afastar com 1 km por hora. Essa é a ideia. Tá? Então eu tenho uma velocidade relativa de aproximação e de afastamento de 1 km por hora. Eu vou colocar para você esses valores agora só que no sentido oposto. Vamos tentar entender diferente. Vamos dizer que o A continuasse com 80 e o B tivesse a 80 também agora. Você já deve ter passado em várias vicinais, né? Aquelas pistas que a gente fala que tem em municípios, tá? Que são pistas simples de sentido duplo. Então você cruza um carro com o outro, tá? Em um lugar um tanto perigoso se você não tomar cuidado. Então o A está 80, o B está 80, você viu lá o limite de velocidade de 80 e ficou, porra, eu conseguiria ir muito mais do que 80, mas o limite não permite. Tá? Mas meu carro pode ir 200, eu tenho conforto, eu tenho estabilidade, tenho tudo. Por que não ir a 200? Simples, vamos pensar. Se o cara estiver andando 80 para a direita e o B estiver parado, zero, pá. Eu vou falar o seguinte, que o A está se aproximando do B com 80 km por hora. Se eu agora parar o A e falar que o B está a 80, o B se aproxima do A com 80 km por hora. Então, a primeira coisa que eu já vou anotar para você. Se eles estão se movimentando em sentidos opostos, primeiro você tem uma aproximação. Está aqui. Aproximação. Durante essa aproximação, vamos dizer agora que os dois estão 80. Se um está parado e o outro 80, se aproxima 80, se os dois estiverem a 80, eles se aproximam a 160 km por hora. E aí que vem a pergunta: se eu abro uma ultrapassagem adequada ou não adequada, não importa, e de repente os dois estão a 80, a pergunta que você tem que fazer é a seguinte: se um deles precisar frear bruscamente, ou se os dois precisarem frear para não chocar, você tem espaço ΔS e tempo ΔT suficiente para visualizar que você vai trombar e frear, pensando que você está se aproximando a 160 km por hora? Talvez você fale, não, tem sim, distância que eu estava, que deu para ver, tudo bem. Só que os dois caras tinham carros muito bons, e os dois pensaram, eu vou a 200 porque meu carro anda a 200, esse negócio de limite, 80 km por hora é absurdo. Chega até ficar com raiva de ficar 80. Então eu vou a 200. E o outro cara do outro lado pensou igualzinho você, ele também veio a 200. Só que a sua velocidade de aproximação agora, 200 mais 200, ficou de 400 km por hora. Faça essa pergunta novamente. Se nós estivermos nos aproximando com 400 km por hora, quando eu ver outro carro me ver, será que nós vamos ter espaço e tempo suficiente para parar o nosso veículo de 400 km por hora para zero? Vai ter isso? Aí você começa a entender por que o limite de velocidade existe. Aí você entende porque quando você está passando naquela rua, às vezes no seu bairro, numa avenida, o limite é 30 por hora, 40 por hora. Porque se uma criança sai do meio dos veículos na sua frente, você vai ter tempo de ver a criança e frear? O pensamento é esse. O pensamento não é o teu carro dá para ir a 80. Ah, naquela avenida eu consigo andar a 80, mas o limite é 40, isso me atrapalha. Não te atrapalha, te ajuda. Certo? Te atrapalha talvez naquele momento em que nenhuma criança passou na sua frente, em que nenhum cachorro saiu na sua frente e que você não precisou frear ou desviar. Aí você não entende por que aquilo existe. Nunca acontece com a gente. E quando acontece, você fala, meu Deus. Então, volta aqui comigo. Se esse cara está 80, esse cara está 80, as velocidades se somam. Mas nós aprendemos na cinemática que quando os sentidos dos movimentos são opostos, um fica positivo, a favor da trajetória, e quem estiver do lado oposto está contrário. Então, é um movimento retrógrado, negativo. Tá? Então, se eu falasse para você isso, nós teríamos uma coisa interessante. Olha só.
Se a velocidade desse cara fosse de 80 km por hora, e eu vou falar para você que aquela é positiva, tá? Automaticamente eu estou dizendo que o outro é negativo. Esse aqui é menos 80. Se você juntasse os valores, pura e simplesmente, 80 menos 80 é zero. Você já percebeu de cara que isso não faz sentido algum. Como é que um cara está 80, outro está 80, nossa aproximação zero? Faz sentido, tá? Mas pensa diferente agora. Se eu falei para você, de forma geral, que você poderia observar uma relação, em geral, nós colocamos como sendo a velocidade relativa, inicialmente, de aproximação, vamos pensar assim, tá bom? Como sendo a velocidade de um deles, nesse caso eu posso colocar o A, menos a velocidade do B. Tá? E aí alguns me perguntam, tá, beleza, doutor, eu entendi. O A está 80, o B está menos 80. Menos com menos vira mais. Então 80 mais 80 é 160. Tá? Então deu a soma dos dois. Perfeito. Se eu viesse aqui agora e falasse a mesma coisa, 80 e 80, tá? 81, né? 81 e 80, a diferença entre eles. Então 81 menos 80 deu 1. Perfeito, perfeito. Tá? Então essa é a maneira prática de fazer. Entendendo que a velocidade relativa é a velocidade de aproximação ou de afastamento. Então no primeiro momento, se os dois estão para o mesmo lado, a aproximação ou afastamento se deve a partir do momento que um tem uma velocidade maior que a do outro. Quando eles têm sentidos opostos, isso indifere, certo? Por quê? Aqui em cima era uma aproximação. Embaixo, um vai passar pelo outro, não houve choque, tá? Vamos pensar dessa maneira. Então um passou pelo outro, foi embora, tá tranquilo, tá? E eles continuaram. Se aqueles se aproximaram a 160, se eles continuarem com 80 e 80, agora você tem um afastamento, né? E aí o seu afastamento vai se dar exatamente com essa proporção. Quando eu penso de maneira escalar, essa é a maneira mais prática e mais rápida de se resolver. E aí alguns me perguntam, mas como é que eu vou saber qual é a maior? Geralmente a gente não sabe, tá? Às vezes dá para estudar pelo problema, tal, mas tem casos que não dá para saber. E aí nós trabalhamos sempre com velocidade relativa em módulo. Então nós falamos que a velocidade relativa, seja ela de aproximação ou de afastamento, não importa, tá? Sempre vai ser a diferença das velocidades. A única diferença é que de maneira escalar eu tenho que tomar cuidado em botar o sinal positivo e negativo, porque escalar tem movimento progressivo e retrógrado. Se eu falar, não, eu não quero pensar de maneira escalar, achei interessante esse raciocínio, mas na hora de aplicar eu gosto de aplicar a forma vetorial. Tudo bem. Aí eu tenho que entender alguns poréns. Tá? Quando eu penso de maneira vetorial, vou tirar aqui os valores, e agora sim eu vou escrever de maneira vetorial. Como se escreve de maneira vetorial, gente? Toda vez que eu for colocar a relação, eu ponho uma flechinha em cima para indicar que é um vetor. Então eu tenho aqui vetor velocidade VB, tá vendo? Eu tenho aqui vetor velocidade VA. Quando eu escrevi isso aqui, eu venho e escrevo módulo do vetor VA, módulo do vetor VB. Isso é uma escrita vetorial, tá? Tá lá, ó, vetor velocidade VA, vetor velocidade VB, pronto. Aí sim, estou escrevendo de forma vetorial. E aí quando eu escrevo de maneira vetorial, a primeira coisa que a gente precisa saber é o ângulo que existe entre esses vetores e o segundo, como que eu vou transformar isso numa relação algébrica. Bem, a relação algébrica é a lei dos cossenos, tá? Você já viu na aula anterior que foi exatamente sobre soma vetorial. Eu tenho que entender que a velocidade de aproximação e de afastamento são velocidades, nesse caso, entre os móveis, então entre o A e o B. Então, nesse caso, você tem que entender que você tem três velocidades. A velocidade do A em relação ao chão, que é aquilo que o seu carro está marcando no velocímetro. É do seu carro em relação ao chão, o pneu está no chão, então a velocidade dele é em relação ao chão. O outro carro, que também tem um velocímetro, também está marcando a velocidade em relação ao chão. Então eu tenho velocidade do A em relação ao chão, do B em relação ao chão e do A em relação ao B. E quando eu for montar isso, eu tenho que entender que aquela parte resultante que a gente fala do sistema é a velocidade entre um dos móveis, pode ser o A ou o B. Geralmente a gente coloca o mais rápido, quando a gente sabe, tá? De um deles em relação ao chão. Então, esse cara está a 80 km por hora, então 80 ao quadrado é igual a... Quem vai ser a velocidade A? Não é a velocidade VA e VB nesse caso.
seria aquela que a gente estudou lá na lei dos cossenos, na soma, ou V1 e V2, como você preferir escrever, tá? Um deles vai ser a velocidade relativa, que vai ser a velocidade entre eles, ou aproximação ou afastamento, que é do móvel em relação ao outro móvel. E do B, que seria a velocidade do outro móvel que você não colocou em relação ao chão. Então lembra, de um móvel em relação ao chão, entre os dois móveis, do outro móvel em relação ao chão. Tá? São as três velocidades que você tem sempre em mente. E o ângulo ficaria como nesse caso? Se os dois estiverem do mesmo lado, nós podemos entender que o ângulo entre eles é de 0 graus. Logo, eu entendo que o cosseno de 0 graus vale 1. Então, se eu vier agora e aplicar dois valores aqui, vamos pegar um valor bem pequenininho, bem simples para você. Vamos dizer que a velocidade desse cara é 10 metros por segundo e desse é 8. Eu entendo pela regra que 10 menos 8 é 2. Então, eles se aproximam com 2. Poderia ter acabado ali no exercício. Não gosto disso. Eu prefiro fazer mais longo, mas eu quero aplicar a lei dos cossenos. Top. Você vai escrever o quê? Que a velocidade de um deles, que era 10. 10 ao quadrado. Igual. Eu vou descobrir a velocidade de aproximação. Tá bom? Então, a velocidade de aproximação entre eles, não sei. A velocidade de VB era 8. Mais, duas vezes, a velocidade que eu não sei, que é de aproximação entre eles. Vezes a velocidade do outro, que era 8. Vezes o cosseno de 0 graus, que vale 1. Você vai cair numa equação de segundo grau. E nesse caso, quando você resolver, as velocidades de aproximação vão dar uma velocidade negativa e uma positiva. Bem, nós não trabalhamos com velocidade relativa negativa, tá? Somente valores absolutos. Então, a velocidade ou ela é de aproximação ou de afastamento. Então, ou ele está se aproximando a 2 metros por segundo, ou ele está se afastando a 2. Não tem tipo, ele está aproximando com menos 2, não importa. E outra coisa muito interessante, juntando aquele conhecimento da primeira aula de cinemática, fundamentos, repouso e movimento. Entenda uma coisa, do mesmo jeito que o A se aproxima do B, o B se aproxima do A. Então, se o A se aproxima com a velocidade de 2 metros por segundo de B, B se aproxima de A com a velocidade de 2 metros por segundo. Mesmo ele sendo mais lento. Quando nós falamos em movimento, isso não importa. Importa a distância estar mudando. Tá? Então tem que pensar também nisso. Tá? Você vê vários conceitos que a gente tem que juntar para que o negócio faça sentido. E só para completar, você que gosta, assim, desse caso mais vetorial, nesse outro caso aqui nós vamos ter o quê? Quando o ângulo entre os dois, entre as duas velocidades, for de 180. E aí nós vamos aplicar exatamente um cosseno de 180. Tá? Um cosseno de 180 ele vale menos 1. Gente, essa aqui não é a única maneira, não são as únicas maneiras de resolver isso, tá? Existem várias outras. Eu vou te mostrar outros casos para que você possa pensar melhor, mas fica a dica. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de fazer contas muito longas, vai direto, tá? Dois móveis do mesmo lado, faz a diferença entre as duas e está tudo bem. Lados opostos, somos dois e está tudo bem, tá? Se você precisar relacionar de forma vetorial, lei dos cossenos. E aí nas próximas funções, eu vou te mostrar alguns casos clássicos, como do barquinho, do avião, escada rolante, né? Para você entender um pouco melhor como se aplica isso, tá? Principalmente na parte vetorial. Mas dá para fazer direto se você quiser, da maneira que eu estou te orientando. Beleza, galera? Então eu vou apagar aqui e já voltamos com outro caso.